A gente vai continuar estudando o assunto dos tecidos epiteliais, lembrando que esse assunto está sendo apresentado no nosso livro-texto, que é o livro de Histologia Básica, no capítulo 4. E nessa parte a gente vai estudar um pouco mais sobre as junções intercelulares, né? É importante que vocês saibam que, além da sustentação fornecida pelas estruturas que a gente já estudou anteriormente, a organização do tecido epitelial só pode ser mantida graças à presença dessas junções entre as células, que são as junções intercelulares. E essas estruturas são importantes porque elas contribuem para a coesão e para a comunicação entre as células, sendo que essas junções intercelulares, na verdade, estão presentes em todos os tecidos, mas elas são mais abundantes nos tecidos epiteliais, né, que são compostos por células justapostas, como nós já estudamos. Então, essas junções têm uma importância especial nos tecidos epiteliais. Tá? A estrutura geral das junções intercelulares envolve famílias de proteínas transmembrana, que são proteínas que atravessam a membrana da célula desde a face intracitoplasmática até a face extracelular da membrana. E no caso das junções intercelulares, as proteínas que são encontradas são de três famílias principais. As proteínas transmembranares da família das caderinas e as proteínas da família das integrinas, que aqui estão sendo agrupadas porque elas simplesmente atravessam a membrana, elas não fazem nenhum tipo de abertura na membrana da célula. E ainda existem as famílias de proteínas que são formadoras de canais, que são basicamente as conexinas, tá? Essas aqui já têm uma característica um pouco diferente, porque elas, além de serem proteínas transmembranares, formam canais nas membranas das células. Bom, e essas junções intercelulares podem ser de três tipos principais. São junções que podem ser impermeáveis, de adesão ou de comunicação. A gente vai ver alguns aspectos de cada um desses grupos. No caso das junções impermeáveis, o que a gente encontra é basicamente um tipo de junção intercelular, que é a zônula de oclusão. Nesse esquema que a gente visualiza aqui no slide, a gente está vendo representadas três células. Essas três células estão com o compartimento intracelular sendo apresentado, né? Então, a gente vê que falta membrana aqui na frente, a gente está conseguindo enxergar lá dentro da célula. E na região entre células vizinhas estão sendo representadas alguns tipos de junções intercelulares. Nessa região mais próxima do ápice da célula, né? Aqui a gente até vê algumas especializações de ápice, que são microvilosidades. Então, nessa região mais apical é onde normalmente a gente encontra essa zônula de oclusão. Então, essas junções são formadas por pontos de fusão, né, graças à presença de algumas proteínas específicas, mas as proteínas vão promover a fusão entre a membrana de células vizinhas e essa fusão faz uma verdadeira vedação no espaço, nesse pequeno espaço que existe entre células vizinhas, tá? Lembrando que normalmente essa zônula de oclusão é o tipo de junção mais apical. Então, aqui nesse slide, a gente pode observar com um pouco mais de detalhes como é essa região da zônula de oclusão, né, essa junção mais apical que está sendo representada aqui. A gente vê essas proteínas que atravessam a membrana citoplasmática de uma célula e a membrana citoplasmática de outra célula, né, que esse espaço que a gente vê é o espaço intercelular. E a gente pode ver que nesse espaço intercelular essas proteínas formam interações como se fossem dedos das mãos intercruzados, tá? E essa interação proteica no espaço intercelular promove uma vedação desse espaço, de modo que o fluxo de substâncias aqui, né, substâncias que eventualmente poderiam atravessar por esse espaço entre as células, esse tráfego vai ser impedido. Tá? Quando a gente separa essas células, o aspecto que a gente vê na superfície da membrana é esse aspecto todo irregular, graças à presença desses pontos de fusão e interação entre as membranas das células vizinhas. O outro grupo de junção intercelular que eu citei para vocês são as junções de adesão. As junções de adesão podem ser de três tipos principais. Podem ser as zônulas de adesão, que também são junções que formam um tipo de cinturão em volta da célula. Podem ser desmossomos e podem ser ainda hemidesmossomos.
Vou voltar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês um detalhe. Quando eu estou falando de cinturão em volta da célula, tá? Nesse esquema que a gente pode ver melhor, o que a gente observa é que nessa região, essa célula central, a membrana dela aqui, apresenta esses pontos de interação com a membrana dessa célula aqui. Do lado de cá, essa mesma célula tem pontos de interação na membrana dela, já com a membrana dessa célula do lado de cá. Aqui atrás, a membrana da célula também apresenta esses pontos de interação, de vedação, com a célula que está aqui atrás, que a gente não está podendo visualizar nesse esquema. Então, quando a gente observa essas estruturas formadas, a gente vê que forma realmente um cinturão em volta de uma célula, mas esse cinturão é formado graças à interação com todas as células adjacentes, e não somente uma delas, tá? Esse tipo de estrutura em cinturão também existe na zônula de adesão, tá ok? Inclusive, esse nome zônula está relacionado a esse formato de faixa que esse tipo de junção, desses dois tipos de junção intercelular apresenta. Tá? Então, agora eu vou voltar aqui para explicar um pouquinho mais sobre a estrutura dessas junções, que são junções de adesão ou junções de ancoragem. Então, a gente vai falar sobre as zônulas de adesão, sobre os desmossomos e sobre os hemidesmossomos, e depois sobre as junções de comunicação, que são as junções do tipo gap. Bom, então, essas junções que são chamadas de zônulas de adesão apresentam uma estrutura que também tem proteínas transmembranas, né? A gente pode visualizar aqui, as proteínas atravessam de um lado ao outro da membrana, né? Do espaço da face intracitoplasmática até a face extracelular da membrana. E, diferente da zônula de oclusão, a zônula de adesão apresenta complexos proteicos intracitoplasmáticos, tá? Que a gente visualiza aqui com essas cores rosa e roxo, né? Na face intracitoplasmática das duas células. E esses complexos proteicos vão conectar esses elementos, né, essas proteínas transmembranares, indiretamente aos elementos de citoesqueleto, que a gente vê alguns deles sendo representados aqui na figura, tá? Então, a gente vê que existe essa interação indireta aqui da zônula de adesão com os elementos de citoesqueleto. No espaço intercelular, essas proteínas também interagem, né, como eu expliquei para vocês, formam esse tipo de interação que vai manter células vizinhas unidas. Mas essa interação não forma uma vedação, como a zônula de oclusão faz, não forma uma impermeabilização, tá? Aqui é simplesmente uma estrutura de ancoragem mesmo, por isso que é diferente da zônula de oclusão. Inclusive, a zônula de oclusão também tem interação com o citoesqueleto, tá, gente? Todas essas junções intercelulares que a gente vai ver aqui tem algum tipo de interação com o citoesqueleto da célula, né? O que vai variar é a organização, a composição, o tipo de proteína e como elas vão interagir com o citoesqueleto, tá? Aqui na foto, a gente visualiza uma foto de microscopia eletrônica, e essas regiões que estão aqui mais escuras são regiões onde existem esses complexos proteicos intracitoplasmáticos que interagem com o citoesqueleto da célula, está representando os locais das zônulas de adesão. Além de ter essas duas categorias que eu expliquei para vocês, que formam o cinturão em volta da célula, ainda existem junções intercelulares que são pontuais. Os desmossomos são um tipo de junção intercelular pontual. E quando a gente fala pontual, o que eu estou me referindo é que essas regiões de interação entre células vizinhas, elas estão localizadas em pontos específicos da membrana, tá? Não formam uma faixa ao longo da membrana toda, não. Mas o princípio dessa estrutura desmossômica, também pode ser chamada de mácula de adesão, é também formado por proteínas transmembrana, que vocês podem ver representadas aqui, né, atravessam a membrana desde o espaço intracelular, né, na face intracitoplasmática da membrana, até esse espaço extracelular. Essas proteínas, elas se conectam com uma placa de ancoragem interna, que é um complexo proteico também, tá? Com uma estrutura quaternária mais elaborada. E essa placa de ancoragem vai conectar essas proteínas transmembrana aqui, que são principalmente do tipo desmocolina e desmogleínas, mas vocês não precisam se preocupar de ficar decorando, né, essas proteínas. Mas essa placa de ancoragem vai conectar essas proteínas transmembrana também com os elementos de citoesqueleto, conforme a gente pode ver aqui, tá? Que está sendo representado o desmossomo
a estrutura dele, né, na face intracitoplasmática de uma célula, que estaria para o lado de cá, e aqui a gente vê uma estrutura equivalente, só que já na célula vizinha, tá? E esses desmossomos, eles apresentam esse alinhamento entre células vizinhas e mantém as duas unidas através dessas interações proteicas aqui no espaço intercelular. E a gente vê aqui essa estrutura sendo apresentada numa microscopia, numa foto de microscopia eletrônica também. O outro tipo de proteína que está presente e constitui essas junções intercelulares são as integrinas, mas aí as integrinas são as proteínas que a gente encontra nos M-desmossomos especificamente. Quando a gente falou de lâmina basal, eu já falei com vocês um pouquinho sobre as integrinas, né? São essas proteínas que estão representadas aqui. E a diferença é que essas integrinas vão, de um lado, interagir com a placa de ancoragem também, que está aqui dentro da célula, e do outro lado, essas proteínas interagem com a própria matriz extracelular, né? Com elementos da lâmina basal da matriz extracelular organizada aqui, que dá a sustentação a célula epitelial, né? Então essa junção é um pouquinho diferente. Apesar dessa placa de ancoragem também interagir com elementos de citoesqueleto, né? Como a gente viu anteriormente, mas se a gente for reparar bem, essa estrutura aqui, ela remete à estrutura de meio desmossomo, né? Como a gente estava vendo aqui anteriormente. Seria como se a gente tivesse só um lado desse daqui e para o lado de cá não teria outra célula, tem só a membrana. Por isso que essa junção tem esse nome de M-desmossomo, tá? Mas é uma junção que faz essa estabilização da célula e a interação dela com a matriz extracelular especificamente, né? Então, se a gente for pensar, isso daqui, na verdade, não é nenhuma junção intercelular, né? É uma junção celular, nesse caso, do M-desmossomo. Okay? Mas é importante, né, da mesma forma para os tecidos epiteliais, porque o tecido epitelial depende de interação com o tecido conjuntivo adjacente, né? E um detalhe é que os M-desmossomos, eles estão presentes na região basal, na face basal da célula epitelial. E o terceiro grupo de junção intercelular que a gente falou são as junções do tipo gap. Essas junções, né, em forma de placas alinhadas entre células vizinhas, como a gente vê aqui também, né, tem na sua estrutura básica essa proteína que é chamada de conexina. Essas proteínas se agrupam e formam essa unidade tridimensional que a gente vê aqui, que tem uma aberturazinha central, que é o que a gente chama de conexon. E cada junção do tipo gap tem vários conexons, conforme vocês podem visualizar aqui, tá? Então, uma junção do tipo gap vai depender do alinhamento dos conexons entre células vizinhas. Lembrando que esses conexons normalmente estão agrupados, conforme a gente pode ver aqui, tá? A importância dessas junções é que elas vão permitir a passagem de íons e pequenas moléculas do citoplasma de uma célula para o citoplasma de uma célula vizinha, tá? Então, a gente vai estudar, por exemplo, no caso dos tecidos musculares, mais especificamente do muscular cardíaco, eu vou falar para vocês uma importância funcional muito grande da presença desse tipo de junção entre as células musculares do coração. Tudo bem?